Muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês para poder conversar sobre desenvolvimento de competências com a ajuda da inteligência artificial. Tanto se fala, e agora vamos colocar isso aqui na prática, né? Entender como essa tecnologia vai mudar o mundo da área de RH no desenvolvimento de competências. Bom, antes de qualquer coisa, né, quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Casarotto. Sou formado em gestão de pessoas, pós-graduado em direito, né? Nesse aqui tá errado. Botaram outro aí, mas eu sou um cara que trabalho com desenvolvimento já de produtos aqui na Metadados, na área de software, há mais de 25 anos, e tenho como propósito de vida tornar as empresas, né, ambientes onde as pessoas possam ser elas mesmas, gerar resultados e, ao mesmo tempo, que se tornem felizes. Para quem não conhece a Metadados, vou apresentar um pouquinho da Metadados. Tá? A Metadados é uma empresa focada em soluções na área de recursos humanos, gestão de pessoas. Ela tem mais de 35 anos no mercado, mais de 260 colaboradores e presença no Brasil inteiro. Aqui temos uma lista dos produtos todos que a empresa tem, né? Flow, Vibe, Skill, FitFlex, Madu. Então, é uma solução que o Flow engloba toda a parte do departamento pessoal, folha, ponto, benefício, de segurança. O Vibe, um pouquinho nós vamos falar aqui, mas ele é um portal only one, onde todos os colaboradores e gestores podem ter acesso ao RH em uma plataforma única, integrada. Skill, recrutamento e seleção, também com inteligência artificial. FitFlex na área de benefícios flexíveis com cartão de crédito. E o Madu, que é um software para clínicas de saúde ocupacional, no sentido de quem terceiriza a saúde ocupacional com clínicas. Mas a ideia é estar aqui para falar um pouquinho sobre IA, né, inteligência artificial. Mas antes precisamos falar dos humanos. Mais precisamente, precisamos falar do aprendizado humano. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção no que esse cara é capaz de fazer e do nível de competência que ele tem no trabalho que ele está realizando. Vamos lá, em menos de um minutinho. Acho que já deu para perceber que eu sou um amante de futebol, na verdade, futebol bem jogado. E esse é um dos caras que eu mais admiro em termos de competência em campo, naquilo que o cara se propõe a fazer, ele ser um talento. Acredito que aqui nós estamos vendo e reconhecendo o que um talento pode fazer por um time. E pensem que isso nas empresas não é tão diferente assim, mas é bonito de ver um talento em campo, né? Só mais um pouquinho aqui, gente, né, para ver algumas coisas incríveis. Eu sei que tem gente que não gosta de futebol, mas não tem como gostar. Só essa, olha, ó. Meu Deus do céu. Louca. Essa é que eu mais gosto. Mas vamos lá. Diante disso que vocês viram, um vídeo muito rápido, né, de um talento exercendo, né, a sua competência dentro de campo. Eu conseguiria perguntar para vocês, respondam ali para vocês mesmos, né? Vocês conseguiram entender o que aconteceu? Quando vocês olham essa pessoa trabalhando, né? Quer dizer, nós assistindo uma partida de futebol, a gente consegue entender aquilo que está em campo acontecendo diante dos nossos olhos? Normalmente sim, porque a gente olha, entende de futebol, né? E a gente acaba entendendo e ao mesmo tempo admirando os grandes talentos quando eles estão em campo. Mas e agora? Se eu fizer uma segunda pergunta, vocês aprenderam? Aí é outros 500, porque eu entendo o que aconteceu, mas aprender significaria eu conseguir fazer algo similar ou próximo daquilo. Então, de certa forma, a gente sempre tem que entender que existe um limite, principalmente nas ferramentas de aprendizagem, que não adianta ter um LMS, botar o cara assistir um vídeo e achar que ele aprendeu. Porque aprendeu é fazer. Ele conseguiu somente entender. Que eu olho uma pessoa fazendo, vamos supor que eu estou na empresa, eu olho um colega meu fazendo aquele trabalho de uma forma muito linda, muito bacana, eu consigo entender o que ele fez. Ele vai dizer, e aí, entendeu? Eu digo, sim, entendi. Tá, agora vai lá e faz. Ih, cara, agora não é a mesma coisa. Tá? Então, nesse sentido, acho que cabe a gente conhecer um pouquinho mais sobre as fases de aprendizagem humanas. Por isso que precisamos falar um pouquinho mais dos humanos.
E eu trago aqui um conceito do Pramar Sinha, que é o founder e chairman da Arapa, que é uma empresa que faz desenvolvimento de líderes ao redor do mundo inteiro, lá da Índia, tá? E esse cara criou um conceito dizendo que as competências são divididas em 3 fases: conhecimento, aplicação e hábito. Conhecimento é aquela fase em que nós buscamos o entendimento de uma nova competência que a gente não entendia antes. Então, a gente pode obter esse conhecimento por vídeos, né, como no caso ali do Ronaldinho Gaúcho, mas por livros, por pós-graduação, por curso, por graduação, por mestrado, por doutorado, vendo vídeo no YouTube, fazendo cursos online, seja o que for, a gente vai acabar buscando um entendimento teórico daquela competência para que a gente tenha o mínimo necessário para poder ir adiante. Em seguida, a gente entra em fase de aplicação, e isso é bem importante, que é no momento que nós pegamos esses conhecimentos e começamos a aplicar de forma consciente e frequente no ambiente de trabalho. Isso mesmo, consciente e frequente. Então, pensem, quando vocês aprenderam a dirigir, né, no início, como é que era? Sentava no carro, peraí, né, primeira marcha, dava umas engasgadas, pisava no freio, assim por diante. Agora, com a prática, a gente chega até o hábito. E o hábito é exatamente aquele momento em que nós praticamos essa competência com um nível de autoconfiança imenso e de forma praticamente automática. Sabe aquele tipo de trabalho que cai na nossa mesa e a gente faz meio que sem pensar? Todos os dias tem vários desses trabalhos que aparecem, a gente simplesmente faz e entrega. Exatamente, é porque nós chegamos no nível de hábito e seríamos até capazes de ensinar se fosse o caso. Então, isso acho que é uma coisa bem importante de entender essas 3 fases, porque ela diz muita coisa para as empresas. E o principal que ela diz nesse modelo é que somente interessa conhecimento aplicado. Se você tem mestrado, doutorado e blá, 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 de seu currículo ser um imenso, né, papel cheio de coisas, e você não aplica esses conhecimentos dentro da empresa, a empresa não recebe esse valor desses conhecimentos. Então, na verdade, não adianta nada, é como se guardasse para si mesmo. Não adianta, né, ser um baita de um conhecedor e não compartilhar e não aplicar, né, e não colocar isso em prática dentro da empresa para que as competências ocorram. A partir daí, nós temos também algumas outras perguntas, né? Já que nós entendemos as fases de aprendizagem, conhecimento, aplicação e hábito. E uma coisa até que eu esqueci de dizer que acho que é importante, que não interessa, no caso dele também achei bem bacana, se a competência é uma soft skill ou uma hard skill. Porque o soft skill nós atrelamos muito a competências comportamentais e a hard skill a competências técnicas. Vamos pensar que eu preciso melhorar a empatia? Não muda muito, só que tu pode trocar a palavra conhecimento por autoconhecimento. Quer dizer, eu tenho que fazer algum tipo de busca, nem que seja teórica, de autoconhecimento, me conhecer, conhecer por que eu não consigo ser empático, para depois aplicar a empatia no ambiente de trabalho de forma consciente e frequente, prestar atenção nos meus comportamentos, nos momentos que eu preciso ter empatia, para depois tornar isso um hábito na minha vida. Então, é interessante pegar em, assim, inglês, mesma coisa, né? É uma competência técnica, mas que realmente o domínio dela só vem com aplicação e com execução. Então, os caminhos são similares. Agora, vou falar um pouquinho sobre motivação para aprendizagem. O ser humano, ele não aprende o que não quer. Ele somente aprende o que quer aprender. Isso principalmente os adultos, né? As crianças já são mais esponja, elas olham para o mundo pela curiosidade delas e elas aprendem tudo que é colocado à frente delas, mas o adulto não funciona assim. Ele tem um filtro, ele precisa ver valor naquele esforço para fazer valer a pena esse esforço. E o que mais motiva as pessoas para o aprendizado é atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. Isso significa que se nós quisermos aumentar muito o desenvolvimento das competências das pessoas, que elas se comprometam com isso, elas precisam entender aonde elas querem chegar. Porque, tendo isso em vista, se eu quero me tornar um profissional sênior, se eu quero me tornar um gestor, se eu quero me tornar um líder, ou ao mesmo tempo construir uma casa, casar, ter filhos, são meus objetivos pessoais e profissionais, eu teria que pensar, opa, quais competências eu precisaria desenvolver
para chegar onde eu quero chegar. E aí essa motivação vem em função dos objetivos que são realmente diferentes e personalizados e pessoais de cada um. Cabe a gente também descobrir esses objetivos e trazer eles à tona, porque a clareza que cada pessoa tiver em relação aos seus objetivos é o maior motivador de aprendizagem que existe. Mas não é só isso. Não basta, né, entender as fases de aprendizagem, não basta ter objetivos pessoais e profissionais. Existem restrições. E essas restrições são os nossos talentos. Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu tenho como objetivo profissional me tornar um jogador de futebol igual o Ronaldinho Gaúcho estava ali no vídeo. E, cara, vou fazer tudo que for necessário. Vou treinar que nem um louco, eu vou pedir, o Ronaldinho Gaúcho vai ser meu professor, vai dizer, ó, Gustavo, faz assim, faz assado, agora pro lado, pro outro. Cara, eu posso treinar a vida inteira. Eu não vou conseguir chegar a 2% do que aquele cara joga. Porque eu não tenho talento. Então, o processo de aprendizagem, ele não é um processo livre, onde cada um aprende tudo o que quer e vai se tornar um talento em tudo. Ele é um processo que é um mix de, né, disciplina e foco em aprendizagem para buscar os objetivos, mas ao mesmo tempo descoberta. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso descobrir o que eu tenho de melhor, quais são os meus talentos, para a partir daí colocar os meus talentos à disposição e tornar o processo de aprendizagem mais fluido, mais simples, porque eu nasci ou eu desenvolvi pela minha história aqueles talentos. Então, olha só, nas empresas, além de fazer com que as pessoas encontrem a sua motivação, até porque é impossível motivar pessoas, as pessoas não se motivam por fatores externos, somente por fatores internos. Então, pode esquecer esse negócio de querer motivar o pessoal. As pessoas vão ter que encontrar a sua motivação interna para poder aprender e, ao mesmo tempo, tem que descobrir os seus talentos. E as duas coisas vão ter que ser proporcionadas pelo sistema de gestão de pessoas das empresas. Agora sim, conhecendo um pouquinho sobre o modelo de aprendizagem humano, de como é que funciona a aprendizagem humana, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Então, aqui você já conhece os conceitos, ChatGPT, né? A galera já cansou de dar esses conceitos básicos, mas realmente é algo que veio para mudar o mundo e provavelmente é a inovação mais disruptiva de toda a história da humanidade. São nesses momentos que novos negócios são criados e que o mundo muda de uma forma nunca antes vista. Momentos como esse ocorreram no passado com a criação da internet, diria eu, o Google, o iPhone e agora a inteligência artificial. E vou dar um exemplo para vocês, né? Porque antes da internet não existiam negócios digitais, eles só foram criados porque alguém inventou a internet antes. Se nós pegarmos o smartphone, negócios hoje que existem, que a gente usa todos os dias, como o iFood ou Uber, só existem porque alguém antes inventou um iPhone, inventou um smartphone. Senão, esses negócios não existiriam. E agora, com a inteligência artificial, ela está fazendo o mesmo. Nós vamos fazer coisas que nunca antes foram possíveis porque não existia inteligência artificial. Nós vamos criar negócios novos daqui para frente que nem imaginamos, porque a inteligência artificial vai viabilizar muitos e muitos negócios novos. Então, nesse caso, o que é legal entender é assim, inteligência artificial significa novas possibilidades? Muito, 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 muito. Dentro de tudo isso que eu expliquei para vocês, é um mundo que nós nem podemos ainda imaginar a quantidade de coisas novas que nós vamos poder fazer que antes eram impossíveis. Inclusive gestão por competências, que a partir do momento que a inteligência artificial surge, ela, na minha visão, ela deixa completamente de existir como era feita antes. A gente praticamente abandona tudo e começa tudo de novo, porque a inteligência artificial cria uma nova forma de se fazer isso. Outra questão, ela é uma ameaça? É, também. No sentido de que ela pode tirar, né, muitos empregos das pessoas. Eu vejo muitas pessoas com medo de perder os seus empregos pela inteligência artificial. E é óbvio, ela pode fazer um trabalho muito melhor do que o ser humano em várias áreas, e nesse sentido, sim. Ou mesmo, imaginem que para gerar conteúdo, né, que nem os editores e criadores de conteúdo na internet, de marketing, você precisava de 5 pessoas para gerar determinado volume de conteúdo. Aí tu coloca um chat GPT de 5, você diminui para uma pessoa para gerar o mesmo volume de conteúdo. Nesse caso, a profissão não foi substituída, ela continua existindo, mas a produtividade aumentou em 5 vezes. É necessário 4 pessoas a menos. Então, nesse caso, assim, ela realmente se torna uma ameaça aos empregos como um todo, até pelo aumento de produtividade absurdo que ela está gerando.
Mas ela também pode ser fusão? Pode, pode também. A gente pode começar a ter o ser humano junto com a IA, trabalhando juntos para criar coisas incríveis que antes eram impossíveis. Isso até vou mostrar para vocês, mas esse aqui, eu diria assim, que quando a gente olha para a inteligência artificial como um todo, a gente pergunta, será que ela é uma nova possibilidade? Será que ela é ameaça? Será que ela é fusão? Eu digo para vocês, é tudo. E essa imagem eu gosto muito dela porque ela retrata muito o que seria o impacto da inteligência artificial daqui para frente. O pessoal acredita que são os seres humanos contra as máquinas. Será que nós vamos conseguir superar a inteligência artificial e ainda continuar existindo? Eu digo já de cara, esquece isso. Não vai ter como. Agora, como é que fica essa competição? Bom, eu tenho a máquina que sozinha pode fazer algumas coisas, mas eu tenho do outro lado é humano mais IA contra IA e não humano mais sozinho. Então, o humano sozinho, aquele que não se conectar à inteligência artificial, ele vai se tornar completamente obsoleto, principalmente no mundo do trabalho. E aqueles que usarem melhor a inteligência artificial vão conseguir, muito provavelmente, até superar, né, essa conexão máquina-humano, superar a máquina como um todo. E a partir daí, então, a gente entende que não temos escolha, porque a luta contra a irrelevância já começou. Essa que é a questão. O ser humano, no momento que tem uma máquina fazendo trabalhos melhores do que nós mesmos, a gente começa a se tornar completamente irrelevante. Imaginem os motoristas de caminhão sendo substituídos por máquinas ou, né, pilotos automáticos ou carros autônomos como um todo, ou caminhões autônomos. Eu vou fazer o que com essa pessoa? Eu vou pegar essa pessoa e vou transformar ela num cientista de dados? Vou colocá-la para ser treinada em cientista de dados? Essa pessoa não tem nem mais capacidade para aprender sobre isso. Então essas pessoas vão começar a ficar irrelevantes. Nós teremos cada vez mais levas de pessoas irrelevantes dentro do contexto do trabalho. Então, nesse sentido, já que não há escolha, né, nós temos uma alternativa chamada Copilot, que eu diria que é a nossa única chance, que é aquele momento em que nós temos a inteligência artificial, mas onde o humano continua no comando. Ele é que está liderando esse processo e não deixando a máquina liderar esse processo. E nesse sentido, nós podemos entender como é que a máquina pode nos ajudar na motivação para aprender, por exemplo, que é aquilo que nós falamos antes. Então, bom, eu precisaria entender quais são meus objetivos pessoais e profissionais e como é que a IA pode me ajudar nesse processo, como um coaching de carreira. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês dentro do Vibe. O que nós fizemos aqui? Eu tenho aqui um papel de designer. Esse designer, ele tem alguns objetivos pessoais e profissionais de longo prazo, como se tornar um designer sênior e ter um filho. E nesse processo, a gente chama a sugestão de competências, a inteligência artificial é o seguinte, olha, de acordo com o contexto da empresa, do time, da onde você quer chegar, eu acredito que essas competências seriam as mais adequadas para você desenvolver para chegar onde você quer chegar. E o que é legal é que na gestão do tempo ele até diz, né, se você planeja ter um filho, a gestão do tempo vai ser importante, ele dá até uma justificativa de por que ele trouxe essas competências aqui. Então, isso aqui é uma mudança radical na gestão por competências, porque a gestão por competências, nesse mundo muito volátil, elas estavam constantemente atualizadas, porque o volume de inovação é tão gigante que é impossível manter as competências atualizadas. Mas agora que eu tenho uma inteligência artificial à minha disposição, ela torna isso completamente possível e estaria sempre atualizado dentro daquilo que o mundo inteiro está fazendo. Isso é algo que sempre foi impossível antes da inteligência artificial surgir e agora ela está nos ajudando a nos desenvolvermos melhor. Imaginem, por exemplo, né, um gerente de um posto de gasolina ou um supervisor de chão de fábrica tendo que sentar com alguém para fazer uma conversa dessa de carreira e sugerir competências que a pessoa teria que desenvolver. Assim, seria um treinamento em liderança horrível. Essas pessoas não têm essa condição de aprender. Nem todo mundo na empresa fez MBA em liderança, por exemplo. E isso era uma coisa para poucos poderem ter uma conversa nesse tipo de qualidade. Agora não. Agora é para muitos. Podemos utilizar também a IA para aprendizagem. Como é que funciona nesse sentido? O próprio ChatGPT, como uma fonte grande de conhecimento para aprofundar aquela fase de conhecimento e entendimento das coisas,
de conhecimentos novos que eu nunca vi antes, eu vou ali e pergunto, e ele, sabendo usar, ele se torna quase que um EAD infinito sobre qualquer coisa. Você pode aprender desde como fazer um risoto, até como desenvolver a área de segurança de informação, gestão de pessoas e mais um monte de outras coisas ali, pelo menos no nível 0 ali, como uma grande fonte de conhecimento. E também podemos utilizar a inteligência artificial para sugerir planos e ideias para aplicação dos conhecimentos do trabalho. Então, se vocês lembram da fase de aplicação, eu digo assim, cara, eu queria aplicar, como é que eu poderia aplicar essas competências no contexto do meu trabalho? Vamos perguntar para a inteligência artificial. Então, dentro daquele contexto das competências, a gente tem essa competência em inovação, eu peço para a IA aqui sugestões de como eu poderia aplicar isso no meu trabalho e ela me dá sugestões de planos e ideias. Eu posso criar espaço de incentivo para geração de novas ideias, implementar um plano de reconhecimentos, fazer parceria com startups e assim por diante. Mesma coisa, pegar uma competência como inglês, posso montar um programa de aprendizado em inglês online, promover sessões. Quer dizer, a máquina está me dando ideias que um humano talvez não conseguisse ter 10% dessas ideias aqui no seu ambiente de trabalho, que qualifica muito o PDI. Então, é como se nós estivéssemos usando a IA para tornar os humanos melhores, que é aquilo que eu falei para vocês, uma conexão humano-máquina. Mas podemos também usar a IA para apoiar o processo de feedbacks dentro das empresas. Olha que interessante, já imaginaram isso? Então, uma das questões de feedbacks é dar os feedbacks entre pares, um dando feedback para todo mundo. Então, vou pegar aqui um caso da Alessandra Bonfim e eu vou dar um feedback aqui de melhoria para ela. E um dos grandes problemas é que as pessoas não aderiram às ferramentas de feedbacks exatamente pela escrita, que é um baita de um problema. Algumas empresas, inclusive, vieram conversar comigo sobre, caramba, isso aí pode gerar reclamatória trabalhista se o cara botar alguma agressão. No caso, a gente teve 3 campos aí que passaram rápidos, mas eu tenho uma situação, que eu digo o que aconteceu, em seguida eu digo qual foi o impacto que esse comportamento que a pessoa teve nessa situação causou nos envolvidos, e no terceiro campo eu dou uma sugestão. E eu posso escrever aquilo ali, assim, com erros de português, do jeito que eu quiser, e ele automaticamente cria um texto baseado em comunicação não violenta para que a pessoa consiga receber esse feedback de melhoria da melhor forma possível, sem que eu tenha que treinar todos na empresa em comunicação não violenta, em como escrever um feedback. Olha só como a IA está apoiando, inclusive, a forma das pessoas conseguirem colocar para fora as suas demandas internas de uma forma não violenta e melhorar o clima, inclusive, da empresa, ao mesmo tempo que estamos criticando o comportamento das pessoas, que é uma coisa muito, muito sensível. E, querendo ou não, isso também é aprendizagem. Quando paramos para pensar em tudo isso, nesses exemplos que eu coloquei para vocês, eu acredito que fica mais claro e prático entender que humano mais IA sempre será superior à inteligência artificial sozinha. Por quê? Porque nós é que sempre teremos o sentimento, nós temos a intuição, que é uma coisa também que não se explica necessariamente por ali, nós temos o amor e nós temos o pensamento crítico. E isso é uma coisa bem importante, porque antes da inteligência artificial surgir, o conhecimento ou a inteligência como um todo, ela era um recurso escasso. Nós corríamos para contratar pessoas inteligentes para que elas trouxessem a inteligência para dentro da empresa, para fazer essa diferença. Agora, com a inteligência artificial à disposição, a inteligência saiu de um recurso escasso para um recurso abundante. Todo mundo tem acesso a muita inteligência. E onde é que está a diferença agora do ser humano? Está realmente nas relações socioemocionais. Então, vocês imaginem aquele supervisor, como eu tinha colocado para vocês, de chão de fábrica, que ele não fez MBA em liderança, não tinha inteligência suficiente para fazer uma conversa como um coaching de carreira, ou mesmo para escrever um feedback, ele não tem essa técnica, mas o cara é muito bom com seres humanos. Ele é um cara assim que ele sabe lidar com as pessoas, sabe lidar com o time, ele se importa com as pessoas. Esse cara agora, ele ganha a inteligência pronta. A técnica está ali à disposição dele, já encapsulada. Ele não precisa fazer 80 MBAs em liderança mais.
É só ele executar o processo que aí a técnica ela traz. E ele vai se diferenciar exatamente pelo humano que ele é, pela maturidade que ele tem, pelo pensamento que ele tem, pela forma de conduzir as coisas, pela intuição dele na hora que ele olha um colaborador e vê o cara com a cara feia e diz assim, vem cá, eu quero conversar contigo. O que aconteceu? Me conta. Sabe, aquela coisa realmente do humano. Então, essa questão do humano é o que nos sobrou. É o que vai continuar mantendo a nós mesmos relevantes. E a técnica, a gente alia com a IA. E a gente acaba, querendo ou não, democratizando a inteligência e escalando a inteligência dentro das empresas de uma forma nunca vista antes. Essa necessidade de 1 milhão de treinamentos vai gradativamente diminuindo no momento que a inteligência artificial vai ficando à disposição. E isso também é um grande paradigma a ser quebrado. No entanto, né, eu gosto de sempre enfatizar que a IA já superou há muito tempo as fraquezas humanas. E, querendo ou não, existem humanos por aí usando a IA, tá, contra os humanos e não a favor dos humanos, tá, para buscar benefícios para os seus próprios negócios. Então, vou dar um exemplo simples que vocês vão entender, que é da rede social. Para entender a questão da rede social, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um pet em casa, um cachorrinho. E eu quero ensinar esse cachorrinho. O que eu faço para adestrar o cachorrinho? Eu digo assim, senta, senta, senta. Quando ele senta, eu vou lá e pá, biscoitinho para ele, recompensa. Finge de morto, finge de morto. E ele finge de morto, eu vou lá, pá, biscoitinho, dou a recompensa para ele. E isso só é possível porque nós temos uma relação entre dois seres onde um é muito mais inteligente que o outro, que é o ser humano em relação ao cachorrinho. E aí, nesse caso, né, o cachorrinho acaba sendo adestrado por essa diferença de inteligência. Agora, quando a gente olha para as máquinas, a gente já está com IA há muito tempo. A gente está vendo ela agora no ChatGPT, mas ela já existe, por exemplo, nas redes sociais, onde, para buscar engajamento, as redes sociais tentam adestrar os seres humanos. E elas adestram o quê? Diz assim, o que é o biscoitinho? É like e view. Essa imagem que está ao fundo, que é um robô dando like e biscoitinho, foi uma imagem que eu criei usando inteligência artificial. Olha só a qualidade da imagem que a IA criou para representar o que eu queria que ela representasse. E é exatamente isso que as IAs estão fazendo, tá? E não são IAs sozinhas, são humanos construindo IAs para isso. E nesse caso, se você não tem o pensamento crítico, que boa parte da população não tem, você corre o risco de virar um pet de IA. Porque ela vai comandar a tua vida através dos aplicativos que a gente usa todos os dias. Ela vai dizendo assim, o comportamento que eu quero é esse, que você tire foto, poste, que você fique desesperado por like e view, e que você continue nisso daqui à eternidade, sem muito pensamento crítico, porque enquanto você fizer isso, eu vou estar aqui, né, te vendendo produtos, te engajando e te mantendo preso na minha plataforma nesse sentido. Então, acho que esse é o grande perigo da IA. O pessoal fala que o perigo da IA é tipo uma Skynet, vai destruir o mundo e tal. Mentira. O grande perigo da IA é esse, tá? É de adestrar os seres humanos sem que os seres humanos sequer percebam isso. E já está acontecendo. Olha, a rede social, a gente já tem uma clareza em relação a isso muito, muito forte. Tá? É só um exemplo, mas teremos muitos e muitos outros por aí, certo? O que nos leva ao nosso último recurso como humanidade, que eu digo que é a consciência. Essa consciência é a questão de que existe uma máquina, só que existe o ser humano. E eu sou um cara que acredito muito em Deus. E eu penso assim, que se Deus colocou a inteligência artificial à nossa disposição aqui na humanidade, e que Ele quer que nós, seres humanos, todos evoluamos, né, sejamos seres evoluídos nesse sentido, é como se fosse um acelerador. Ele diz assim, cara, eu vou criar um negócio aqui, eu vou deixar isso que aconteça, e agora nós vamos colocar a humanidade na beira do precipício, porque ou você cria consciência, cria pensamento crítico, e vai usar a IA como seu benefício sem ceder aos vícios que ela gera, ou se você ceder aos vícios que ela gera, você se torna um escravo. Completamente.
está na hora de acelerar esse processo. É como se fosse um acelerador de processo, é como se a humanidade estivesse sendo colocada contra a parede na busca por consciência. O que eu acredito que seja uma mensagem que a gente precisa levar para mais e mais pessoas daqui para frente. E eu vou terminar aqui com uma frase do Carl Jung, que eu gosto muito, que ele diz: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ok? Então, gente, acho que dentro de tudo isso, né, quero agradecer aí a vocês o tempo disponível. Se você se interessou pelo Vibe, por aquilo que eu mostrei para vocês e querem entrar já nesse mundo da inteligência artificial, num modelo realmente inovador, né, e muito mais atualizado em relação ao futuro, que é o Vibe, fale com os nossos especialistas. Vocês vão colocar a empresa de vocês num outro patamar, vocês vão poder chegar para a empresa de vocês e dizer assim: cara, estamos usando inteligência artificial na nossa gestão de pessoas e nós vamos usar IA a nosso favor. Nós seremos os donos dela e vamos usar ela para tornar os seres humanos melhores aqui na empresa. E, gente, estou aberto a perguntas, tá? Perguntas. Acho que se vocês quiserem também, vocês podem ir ali no chat colocar um eu quero, tá? Que depois a galera entre em contato com vocês. Fiquem bem à vontade. E sem compromisso, tá? Eu acredito que seja bem importante vocês se aprofundarem nesse método, se aprofundarem nessas novas técnicas, nesse futuro que está chegando. Eu acredito que o Vibe seja um produto realmente incrível para as empresas que quiserem fazer isso logo, certo? Então, deixa eu ficar em vídeo aqui, tá? E vamos ver aqui se temos perguntas. Vamos lá. A Mônica aqui. Ao se considerar uma competência, seja ela técnica ou comportamental, deve-se levar em consideração questões muito particulares, como conhecimentos, habilidades, atitudes? Parece difícil a IA ser assertiva em todas essas questões, não? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, tá? Isso quem leva em consideração é a própria pessoa. Assim, existe um paradigma nessa história toda que a gente tem que começar a pensar. A gestão por competências, no momento que ela foi criada, já faz muitos anos lá atrás, ela foi criada no seguinte viés: era um mundo também um pouquinho mais baseado na área industrial e numa época em que nós não poderíamos necessariamente confiar nas pessoas. Então, nós tínhamos que determinar, né, quais eram as competências que elas tinham que desenvolver para que aquela linha de produção funcionasse e não parasse. E nesse caso, a gente tentava controlar tudo, né, os conhecimentos, habilidades, atitudes, e criava todo um sistema de gestão muito, muito complexo e pesado, até mesmo burocrático, para manter tudo aquilo ali atualizado. O esforço era hercúleo, assim, era um negócio absurdo. Agora, se a gente para pensar um pouquinho mais de calma, por que a gente faz gestão de competências? Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é fazer com que as pessoas desenvolvam as competências para que a empresa tenha performance, para que a empresa tenha melhores resultados a partir do momento que ela tem pessoas mais qualificadas trabalhando dentro da casa dela. Então, a competência, ela nunca foi o fim, ela é o meio. Ela é um meio para se obter performance. Nesse momento em que o volume de competências é absurdamente impossível de medir, porque imagine a seguinte situação: eu sou um analista de marketing, e aí eu penso assim, quem é o ET que poderia descer aqui na minha frente e me dizer o seguinte: olha, Gustavo, pegando todo o conhecimento no mundo sobre marketing e todas as competências necessárias para ser um grande analista de marketing daqui para o futuro, tudo que está acontecendo no mundo é isso, hoje, de inovação em marketing. E o que você conhece é isso. Então, seria uma nota 4, uma nota 5. Quem é que consegue dizer isso? Então, a gente começa a entender que medir competências é um trabalho que, de certa forma, inútil, né? Querer medir aquilo ali com uma assertividade, como se fosse, o cara diz que conhece 7, mas não conhece 7. Não importa. Ninguém consegue dizer se é 7, 8 ou 10. Você vai trazer quem para criar essa régua do mundo inteiro? Não tem como. O objetivo daquilo ali é mostrar para o colaborador progresso, para que ele consiga ver o progresso. E aí daqui um pouco ele errou, ele achou que conhecia muito de uma coisa
e daqui um pouco não gerou resultado de performance ou contribuição dele para o time. Aí a gente volta para a prancheta e diz assim, cara, olha aqui, ó, tu colocou aqui no teu PDI essa competência e tu achou que tinha desenvolvido ela, mas o que aconteceu que tu não gerou contribuição? Que não gerou resultado? Então a gente começa a medir o resultado e não mais a competência. Porque a competência é impossível, não tem como mais no dia de hoje. Tentar medir isso é, assim, não tem, possível mesmo, não tem como. Sim, o volume de competências novas estão sendo criadas todo dia, agora tem que IA, mais um monte de competências novas, design de prompt, coisas novas nós vamos ter que aprender. Não tem nem como alguém sem conhecimento poder ir lá e levantar essas competências e colocar à disposição. Então está na hora de mudar esse paradigma também. Vamos parar de controlar os meios e vamos começar a medir os fins, que é a performance e a contribuição da pessoa realmente. Se ela está saindo de júnior para pleno, de pleno para sênior, se ela está aumentando a contribuição dela para o time, que a contribuição dela faz com que o time tenha entregas diferenciadas e assim por diante. Então, eu diria assim, é muito mais uma ferramenta de autorreflexão, digamos, né? Tu tem que colocar o liderado como protagonista do desenvolvimento dele, tu faz as perguntas certas para ele e deixa ele livre para seguir. E a gente mede a contribuição no final. Espero ter respondido, tá? Se não respondi, me desculpa, mas aí faça a pergunta de novo e depois entre em contato que a gente troca uma ideia, tá? Flávia, aqui falou. Para empresas que ainda trabalham um pouco o desenvolvimento de competências e habilidades, qual o primeiro passo para chegar até a IA? Aí que tá. A IA, ela é exatamente o primeiro passo para quem trabalha pouco. Porque a gente, às vezes no passado, né, antes da internet, da inteligência artificial, a gente vinculava muito a capacitação das pessoas com cursos, treinamentos, assim, esse tipo de coisa eram as ferramentas que o RH tinha agora para capacitar as pessoas. No momento que a gente tem um YouTube à disposição, a internet à disposição, mais inteligência artificial à disposição, os cursos eles são só mais uma ferramenta, não tem nem como mais tu começar a delimitar como as pessoas vão aprender. E principalmente quando entra em fase de aplicação, como é que elas vão aplicar isso no ambiente de trabalho. Então, eu acredito que a IA ela veio exatamente para resolver esse problema de quem faz pouco, já sai com uma IA, já está mostrando para os colaboradores, opa, é por aqui que eu tenho que ir, é por aqui que eu tenho que buscar, o objetivo é meu e a competência é minha para eu conseguir me motivar a buscar para chegar onde eu quero chegar. E ele vai olhar e a IA vai ajudar o cara até a listar as competências e a criar planos para o desenvolvimento dessas competências. Então, melhor dos mundos para quem nunca fez. Porque quem fez ainda tem um problema, né, que é desaprender o jeito antigo e abraçar o jeito novo. E a vantagem é que o jeito novo é muito mais simples, o volume de trabalho é infinitamente menor do que era no mundo antigo, né, na antiga gestão por competências e aqueles PDIs que a gente fazia mais tradicionais. E é o melhor dos mundos para começar, tá? Já começa, digamos assim, com um super cara que sabe tudo de tudo dentro do teu produto e a inteligência está ali embarcada. Melhor dos mundos, tá? Assim, essa empresa que até não fazia antes, agora ela vai ter uma vantagem que ela não precisa desaprender o que era antes para aprender o novo, tá? Ela já entra com o novo e segue o baile e vai ser feliz, tá? Bom, gente, acredito que as perguntas foram essas, pelo que eu vi, tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação, gostado do conteúdo e que juntos a gente possa começar a caminhar para um futuro onde a gente consiga criar melhor relação inteligência artificial e pessoas e fazer com que as nossas pessoas sejam pessoas melhores usando a IA e entrar nesse mundo novo, né? E abraçar esse mundo novo da forma como tem que ser abraçado. Não precisa ter medo, gente. A gente só precisa ter consciência e com consciência estar protegido. A gente faz o que for melhor para todos nós. Valeu? Bom, gente, grande abraço. Tudo de bom. Beijo. Precisando, estamos aí. Entre em contato. Será um prazer conversar com vocês. Abraço. Tchau, tchau.